aprender a gostar de si mesmo? Esta é a reflexão 62 do livro Autoestima, como aprender a gostar de si mesmo. Lembrando que tem reflexão no YouTube a primeira terça-feira de cada mês. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal, terapeuta sexual e mentora. A importância da autoestima. Então vamos lá. A autoestima é a chave para o sucesso ou para o fracasso e para entendermos a nós mesmos e aos outros. A autoestima ela tem dois componentes. Um sentimento de competência pessoal e o sentimento de valor pessoal. É a soma da autoconfiança com o autorrespeito. Reflete o julgamento implícito da nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, de entender, de dominar os problemas e o direito de ser feliz, respeitar e defender os próprios interesses e necessidades. Desenvolver a autoestima é desenvolver a convicção de que somos capazes de viver e somos merecedores da felicidade e, portanto, capazes de enfrentar a vida com mais confiança, boa vontade e otimismo, que nos ajudam a atingir as nossas metas e a nos sentirmos mais realizados. É expandir a nossa capacidade de ser feliz. Então vamos para alguns conceitos. Autoconceito é quem e o que você é consciente ou inconsciente. Achamos que somos. Nossas características físicas e psicológicas, os nossos pontos positivos e negativos e, acima de tudo, a nossa autoestima. Então, autoconceito é a visão mais profunda de nós mesmos. É a influência de todas as nossas escolhas significativas e todas as nossas decisões e determina o tipo de vida que criamos para nós. Afeta os nossos sentimentos e o nosso comportamento. A autoestima é um componente avaliador do autoconceito. Autoconsciência é ter a consciência de sentimentos, de desejos, de pensamentos e de habilidades. Você tem? A autoaceitação é aprender a não rejeitar a sua experiência ou parar de ser a sua própria adversária. Autoafirmação é a expressão nas ações. Viver conscientemente é o fundamento da autoconfiança e do autorrespeito. O uso adequado da consciência é um ato de escolha. Podemos optar por ver mais ou menos, escolhendo em pensar e não pensar. Viver conscientemente é viver de maneira responsável em relação à realidade. Viver conscientemente é tanto a causa como o efeito da autoconfiança e do autorrespeito. Então, como que aprender a autoaceitação? A autoaceitação é pré-condição de mudança. Então, o segredo é aceitar-se sem restrições. Nós somos motivados a mudar as coisas cuja realidade negamos. Precisamos aceitar a nossa resistência. Quando lutamos contra um bloqueio, ele se torna mais forte. Quando reconhecemos e aceitamos, ele começa a se enfraquecer, porque a manutenção da sua existência requer oposição, entende? Como que eu faço para me libertar-se da culpa? Sentimos-nos culpados quando, ao contemplar algo que fizemos ou deixamos de fazer, vivenciamos uma diminuição do nosso senso de valor pessoal. Sentimos-nos impelidos de racionalizar ou a justificar o nosso comportamento. Sentimos-nos defensivos ou combativos quando alguém menciona o comportamento. Achamos dolorosamente difícil lembrar ou examinar o comportamento. A solução para essa categoria de culpa é ouvir a autêntica voz do ser, respeitar o seu próprio julgamento acima das crenças dos outros com as quais você não compartilha de verdade. Admita o seu ressentimento contra os padrões e expectativas que não são realmente suas. Observe que a culpa começa a desaparecer, embora você possa ainda precisar lutar por maior autonomia. Então, alguns passos razoavelmente específicos que podemos dar para nos livrarmos dessa culpa. O primeiro é assumir, tornar real para nós, em vez de negar ou ignorar, o fato de que somos nós que cometemos aquele ato em particular.
O segundo passo é, se alguma pessoa foi prejudicada por um nosso ato, é reconhecer explicitamente para aquela pessoa ou pessoas o mal que fizemos e transmitir nosso conhecimento das consequências do nosso comportamento, assumindo que isso seja possível. O terceiro passo é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para corrigir ou minimizar o mal que causamos. Por exemplo, devolver o dinheiro roubado, retratar-se de uma mentira e assim por diante. Por fim, precisamos assumir um compromisso firme de nos comportar de modo diferente no futuro, pois sem uma mudança de comportamento, recriaremos continuamente a autodesconfiança. É preciso coragem para trabalhar a nossa libertação da culpa. É preciso honestidade, perseverança e um compromisso com independência e viver consciente, autêntica, responsável e ativamente. A integração do eu mais jovem. A criança que já temos pode ser vivenciada como uma fonte de dor, de raiva, de medo, de embaraço ou humilhação. Ela pode ser reprimida, rejeitada, repudiada, esquecida. A nossa criança interior. Rejeitamos aquela criança, assim como os outros talvez já tenham feito conosco. E nossa curiosidade para com ela continua indefinitivamente por toda a nossa vida, no teatro da nossa própria psique, em que a criança continua a existir como uma subpersonalidade, um eu criança. Quando aprendemos a perdoar a criança que já fomos, pelo que ela não sabia ou não podia fazer, enfrentar, quando entendemos e aceitamos que a criança estava lutando pela sobrevivência da melhor maneira que podia, o eu adulto deixa de ser adversário do eu criança. Então vamos para viver responsavelmente. Pessoas com elevada autoestima têm orientação ativa e não passiva perante a vida. Elas assumem plena responsabilidade por conquistar o que almejam e não esperam pelos outros para realizar os seus sonhos. Viver responsavelmente, portanto, é promover uma saudável autoestima. Está intimamente associado com viver de maneira ativa. É através dos atos que uma atitude de autorresponsabilidade é implementada e expressa. Então, como que eu vivo com autenticidade? Vivemos uma mentira quando distorcemos a realidade da nossa experiência ou a verdade do nosso ser. Uma boa autoestima exige congruência, o que significa que o meu eu interior está de acordo com o meu eu manifesto no mundo. Viver de forma autêntica não significa dizer compulsivamente a verdade. Não significa revelar todos os seus pensamentos, sentimentos ou atos, independentemente do contexto, da sua adequação ou relevância. Não significa contar voluntariamente verdades particulares de maneira indiscriminada ou promíscua. Não significa dar opinião não solicitada sobre a aparência das pessoas ou fazer necessariamente críticas exaustivas, mesmo que solicitadas. Alimentar a autoestima dos outros também é um ponto importante. Embora cada um de nós seja responsável pela nossa autoestima, temos a opção de apoiar ou de atacar a autoconfiança e o autorrespeito de qualquer pessoa com quem nos relacionamos. Assim como os outros têm a mesma opção quando se relacionam conosco. Está sofrendo com isso? Se tivermos a coragem de deixar que os outros vejam a nossa emoção, reconheceremos que a emoção é um valor e que os outros não devem reprimir os meus próprios sentimentos. A autoestima é muitas vezes confundida com falsas noções de egoísmo, impactando a autoestima. Como que eu faço isso? Uma vez que a autoestima positiva é o sentimento, a experiência e a convicção de ser adequada à vida e aos desafios e que a nossa mente é a ferramenta básica da sobrevivência. O pilar central da autoestima saudável é a política de viver conscientemente, o que acarreta racionalidade, honestidade e integridade. Viver conscientemente é viver de maneira responsável em relação à realidade, com respeito por fatos, conhecimentos e verdade. É uma política de gerar um nível de consciência apropriado aos nossos atos.
Então agora vamos para o plano de ação. Papel e caneta na mão e responda de coração. Primeira pergunta, de 0 a 10, quanto está a sua autoestima? 0 para nenhuma, 10, uau, está no topo. Segunda, qual a importância da autoestima para você? Pensa aí, para você, o que é importante ter uma boa autoestima? Terceiro, como está a sua autoconfiança e autorrespeito? Não vale se enganar. Quarto, o que te motiva à mudança? Não estou com uma boa autoestima? O que te motiva a mudar? E quinto, o que você faz para alimentar a sua autoestima? Paula, não estou fazendo nada. Então, está na hora de começar. Hoje, dê 5 minutos diários para você e faça alguma coisa por você. Alguma atitude de autocuidado, porque isso vai alimentar a sua autoestima. Então, eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga. Essa reflexão de número 62, todas as outras lá tem uma playlist de livros para você. Se você gosta de conhecer mais e não tem muito tempo para ler. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.